situação que eu estou passando. Não está não, querido, está longe. Esses ossos estavam sequíssimos, e era um vale onde aparentemente só havia morte, não havia nada de vida. Aparentemente só havia morte nesse lugar. Não tinha um tendãozinho, uma veiazinha, uma artériazinha, não tinha uma gota de sangue, não tinha nada, nada, aparentemente nada. Mas Deus, Ele é especialista em criar alguma coisa do nada. Aleluia. Deus é especialista em criar alguma coisa, mesmo quando não existe matéria-prima. Se você crê em Deus, a sua fé é a matéria-prima que Ele precisa para criar qualquer coisa. Amém. Qualquer coisa que você precise, você precisa apenas de uma matéria-prima para colocar nas mãos de Deus. Fé, a Aleluia. sua fé. E a palavra diz que a fé, ela é a certeza, a convicção de fatos que nós não vemos. E andar pela fé, viver pela fé, é exatamente viver, indo de encontro ao que todas as circunstâncias ao seu redor estão dizendo. Porque os da fé, eles não são guiados por circunstâncias. Os da fé, eles são guiados totalmente e exclusivamente pelo que a palavra de Deus diz. Amém. Porque se eu tenho fé em Deus, a palavra diz assim, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, em primeiro lugar, e crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você deve crer que Ele existe. Ou seja, se eu vou buscar Ele, devo ter convicção de que Ele existe. Mas eu não vou buscar Ele somente porque Ele existe, mas porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador, amado, significa recompensador, ou aquele que gosta de presentear, aquele que gosta de dar presentes. Ei, amado, se você está no meio de um vale seco, muito seco, sequíssimo, pastor, eu estou no deserto, eu estou como Ezequiel nesse vale, onde só tinham ossos, onde só havia morte, não havia esperança. Ei, Deus deu uma direção a Ezequiel, e é a direção que Ele vai dar a você nessa noite. Amém. Ezequiel está vendo esses ossos sequíssimos? Profetiza, profetiza, profetiza. Aleluia. Ei, amado, nessa noite Deus quer ensinar a você que você precisa levantar a sua voz no meio das circunstâncias que te cercam. O diabo quer colocar em cada um de nós apatia, depressão, tristeza, dizer que já perdeu, dizer que não tem jeito, dizer que já foi, que já afundou. Ei, amado, Deus quer que você se erga, se coloque de pé e profetize, assim como Ezequiel nesse vale de ossos secos. Amém. Mas como, pastor, eu posso isso? Pode. Por que eu posso? Gênesis 1, 26, o segundo texto que eu li. Eis que Deus criou o homem, e Ele disse ao homem, presta atenção, querido, domine sobre todas as coisas. Deus no início criou todas as coisas e criou o homem. E todas essas coisas que Ele criou, as plantas, os animais, os peixes, a terra, as rochas, o mar, Ele disse ao homem, domine é seu. Mas hoje nós vemos algo se invertendo. Nós vemos as coisas criadas dominando o homem. E essa pode ser uma área de sequidão na sua vida, querido. Deus disse, homem, eu criei as plantas e você domina sobre elas. Hoje você vê as plantas dominando os homens. Como é isso, pastor? É maconha, cocaína, que vem da folha da coca. Deus criou o homem para reinar sobre todas as coisas. Pastor,
mas Adão e Eva pecaram, é verdade. Adão e Eva pecaram sim. Como eles pecaram? Deus havia dito: vocês irão comer de todas as árvores do jardim, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão. Eva, um dia, tentada pela serpente, cedeu à tentação e comeu do fruto. Nós aí temos um grande ensinamento. Pastor, eu estou passando por esse vale de ossos secos? Sim. Eu estou passando por esse vale de ossos secos? Sim, pastor. E por que é? É porque Deus não interferiu na sua escolha de passar por esse vale. Você mesmo inconscientemente, querido, escolhe ou não passar por esse vale, porque o tempo todo Ele está te dando uma saída, o tempo todo Ele está te dando um escape, o tempo todo Ele está te dando uma direção. Está falando: filho, não é por aqui, filho, é por aqui, filho, não anda com essa pessoa, anda com essa, filho, cuidado com as alianças que você faz, filho, cuidado com as coisas que você fala e você decide o tempo todo desobedecer, e questiona a Deus por que você está no meio desse vale de ossos sequíssimos. Ei, amado, presta atenção. Se Deus quisesse, aliás, pudesse, presta atenção, se Deus pudesse intervir nas suas decisões, tenha a certeza que a primeira decisão que Deus teria intervido seria quando ela fosse comer aquele fruto. Ele ia pegar na mão dela e falar: não, é filha, eu criei você para você não se perder e eu não vou deixar você comer. Mas Deus não fez isso. Deus havia dado uma palavra a Eva da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, e Eva decidiu comer. Ela foi lá, pegou, e Deus não fez nada. Ela comeu e trouxe graves consequências para toda a humanidade até os dias de hoje. Desobediência gera morte. Desobediência é pecado. Desobediência gera morte. Desobediência gera deserto. Desobediência gera escassez, querido. Desobediência gera ausência de presença de Deus. Obediência leva você à presença de Deus. Mas algo muito interessante ainda nisso, ainda nesse assunto, é que lá em Gênesis, Eva errou. Mas Deus, assim como a gente já sabe disso, mas eu preciso repetir, porque muitas pessoas não entenderam ainda, Deus tinha uma outra carta na manga, porque Ele fez o homem para dominar sobre a terra. E quando Eva errou, Ele deu uma sentença à mulher que errou e à serpente que induziu Eva ao erro. Ele disse assim à mulher. Como foi que disse a mulher mesmo? Dores de parto. Para você dar a luz agora, você vai ter que ter dores de parto. Mais ou menos assim, estou parafraseando. E para a serpente, ele disse assim: você irá rastejar sobre o seu ventre, e o descendente da mulher. Lembrei o que eu ia falar, desculpa. Ele falando a mulher e a serpente, desculpa, eu me atrapalhei no assunto. Ele disse à mulher que a serpente iria ferir o calcanhar dela, mas que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. E nesse momento, queridos, ele não está falando de os descendentes, ele está falando o descendente, é singular, se referindo a Jesus Cristo. Aleluia. Em Gênesis
no Éden, Deus anuncia Jesus Cristo. Aleluia. Quando Eva erra, Deus naquele momento anuncia: ei, diabo, você não ganhou não, você até enganou ela, mas eu sempre tenho toda a sabedoria. Eu vejo o tempo de fora do tempo. Eu vi quando você enganou ela e eu já fiz um outro plano. E esse plano eu determinei que não ia falhar. Aleluia. E Jesus Cristo, queridos, veio à terra, morreu por nós e nos devolveu a autoridade que Adão e Eva entregaram nas mãos do diabo quando ele errou. Amém? Lucas 10, 19, por favor, abra rapidamente. Hoje você vai aprender como sair desse deserto, pelo menos como dar os primeiros passos. Lucas 10, capítulo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus Cristo disse bem assim: eis aí, vos dei, ou seja, vos dei, estou te dando. Se eu te dou uma coisa, a bênção é teu. Eu não estou te emprestando, eu estou te dando. Eis aí, vos dei autoridade sobre todo, não sobre algum apenas, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nada vos causará dano. Aleluia. Pastor, nesse vale, nesse deserto que eu estou passando, tem muitas coisas me causando dano. Ei, Jesus está dizendo a você que Ele lhe deu toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e que nada vos causará dano. Mas pastor, então por que eu estou passando por essas coisas? Primeiro, por causa das suas escolhas, porque Deus disse: não coma do fruto, você foi lá e comeu, e Ele decidiu não pegar na sua mão na hora que você fosse pegar no fruto, porque Ele falou: escolha, está diante de você o caminho de morte e o caminho de vida, escolha, sabendo que quem se inclina para as coisas da carne vai colher morte, e quem se inclina para as coisas do Espírito vai colher vida e paz. Diante de você estão os dois caminhos. A questão, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, queridos. O ponto é o seguinte: lá no Gênesis, antes de Adão e Eva pecarem, Deus deu a eles uma ordem: comam de todo fruto de todas as árvores, só não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Não foi assim, queridos? Não foi assim? Amém. Vocês estão aqui, acordem. Amém. Só que hoje, muitas vezes, inconscientemente, nós, nas igrejas, na igreja, nas pregações, a mensagem que nós passamos é a seguinte: comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comereis de nenhuma outra árvore. Que loucura é essa, pastor? Muito do que nós ensinamos hoje, queridos, é só a respeito de isso está errado e você está para o inferno, e você vai para o inferno. Isso está certo e você vai para o céu. Isso está errado e eu condeno você, e eu aponto o dedo para você, e eu vou corrigir você porque você é um miserável. Isso está certo e você é um santinho. É essa árvore que nós temos comido o tempo todo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Eva não deveria ter comido. E ela tinha acesso a todos os frutos de todo o jardim, e eu imagino que eram frutos maravilhosos, muito mais lindos do que os frutos que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje. Amém. E Deus não tem para nós, para a igreja, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim as outras maravilhosas árvores do jardim. Deus quer que você coma das outras maravilhosas árvores do jardim. Traduz aí, pastor, parece que está falando em parábola, não está entendendo nada. Eu sei que tem gente que não está entendendo nada. Parece que eu estou falando em parábola mesmo. Pronto, vou te dizer. Deus não quer que você fique limitado
quer que você abra a sua visão. Eu ia falar limão, misericórdia. É pelo limão, Jéssica. Deus quer que você abra a sua visão. Amém. Deus quer que você abra o seu leque. Deus quer que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Amém. E que você conheça qual é a vontade dele para a sua vida, querido. Amém. Você não veio para a igreja somente para ouvir. Para de fazer isso. Isso você não faz mais. Agora isso você pode. Isso você não pode. Isso você pode. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o céu. Mas isso que Deus não gosta. Querido, não. É muito além disso. Evangelho é muito além disso. Evangelhos são boas novas. Aleluia. São boas notícias. São coisas agradáveis. Amém. São coisas agradáveis. Coisas maravilhosas que Deus destinou para que nós vivêssemos.